Olá, alunos do oitavo ano! Estamos dando início a mais uma aula de geografia. Na semana passada, nós começamos a trabalhar esse conceito-chave, que é a globalização. Como eu disse a vocês, é um termo recente para um processo já bastante antigo, e é por isso que nós vamos dar uma atenção para as fases históricas da globalização. Por quais períodos históricos ela passou até chegar aos dias atuais. É claro que quando teve início não tinha o nome em si globalização, mas nós já reconhecemos ali o seu início. Bom, primeiro vamos falar rapidamente ou sucintamente de algumas das principais características da globalização atual, da que nós vivemos atualmente no mundo. Primeiro, um rápido crescimento do comércio internacional de bens, produtos e serviços, a transnacionalização de mega empresas. A gente falou muito sobre isso na aula passada, das transnacionais, que são empresas, que surgem em um determinado país, que tem a sua matriz em um determinado país, mas que se expande pelo mundo inteiro. A livre circulação de capitais, a privatização da economia e minimização do papel dos governos e dos estados-nação, ou seja, cada vez mais havendo uma separação entre governo e economia. As quedas, das barreiras comerciais protecionistas, porque a ideia é justamente que cada país possa vender e comprar livremente, ter a livre concorrência. A facilidade de trânsito de pessoas e bens entre os diversos países do mundo e a expansão das possibilidades de comunicação pelo surgimento da chamada sociedade da informação e da grande facilidade de contato entre as pessoas devido ao aparecimento de diversos instrumentos e ferramentas, entre os quais a internet. É aquilo que eu sempre falo aos meus alunos, Hoje é instantâneo você mandar mensagem para uma pessoa, mesmo que ela esteja muito distante de você fisicamente, até em outro país, é muito rápido, a difusão de informação. A primeira fase da globalização, ela ocorreu entre o século XV e o século XVIII, entre os seguintes acontecimentos históricos: as grandes navegações e a Revolução Industrial. Portanto, o período das grandes navegações, ele é o marco inicial da globalização, porque começa a existir um comércio entre países, Ainda era muito limitado a maneira como o homem tinha de se locomover no planeta, mas essa integração ela já começava a acontecer. Aí estão os caminhos para a Índia, Ou seja, os caminhos que o produto europeu ele precisava percorrer até chegar à Índia. Em vermelho são os caminhos terrestres, em azul os caminhos marítimos, E vocês podem aí observar essas rotas, e é justamente para afirmar aí com vocês que a partir do século XV, com as grandes navegações, já começa a integração entre os países, que em suma é a globalização, então ela já começa ali. E como que era a característica econômica desse momento, desse período das grandes navegações? Era o mercantilismo, que propiciava, ele permitia, que as nações acumulassem muitos metais preciosos que eram conseguidos justamente da exploração das suas colônias. A segunda fase da globalização, ela ocorre entre o século XVIII e o século XX, entre os acontecimentos históricos da Revolução Industrial e da Segunda Guerra Mundial. É interessante a segunda fase estar relacionada com a Revolução Industrial, porque existiam, nações no período das grandes navegações que acumularam muitos metais preciosos, mas o berço da Revolução Industrial
foi o Reino Unido, que não tinha colônia de exploração. Eles tinham sim colônia, mas era colônia de povoamento. Eles não tinham assim como meta explorar tanto as colônias como era o caso, por exemplo, de Portugal e Espanha. E foi justamente, né, na Inglaterra que ocorreu a primeira Revolução Industrial, que vai dar outra dinâmica para a economia. Não bastasse a primeira Revolução Industrial, nós tivemos a segunda, né, que aí surgem novas fontes energéticas, não fica, né, restrito ao carvão mineral, surge a eletricidade e o petróleo, surge o automóvel e o ferro foi substituído pelo aço. Então, essa foi, em suma, né, a segunda Revolução Industrial, e tanto a primeira quanto a segunda revolucionou a forma, a regulamentação econômica, né, mundial acaba se modificando. Os meios de comunicação na segunda Revolução Industrial, eles evoluíram muito, a gente passa a ter telefones, né, em 1927, a gente tem também aí surgindo os rádios, a televisão, o telégrafo, ainda muito diferente do que os designers que temos hoje em dia desses produtos, mas já os meios de comunicação já começam a evoluir na segunda revolução industrial. E aí vocês podem ver os principais países, né, nesse período de segunda revolução industrial. E é importante observar porque sempre no mundo vai ter as nações buscando aí a hegemonia, buscando ser a mais poderosa, né? Então, quem eram os mais influentes durante a segunda revolução industrial? Na Europa, os mais influentes eram a Inglaterra, a Alemanha, França e Itália. No continente asiático como um todo, o Japão ali isoladamente participando como um protagonista, e nós temos também na América os Estados Unidos protagonizando. Já a terceira fase, né, da globalização, que é no final do século XX, o que marca ela é a Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim. Então, no período da Guerra Fria, duas nações, né, ficaram frente a frente: Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esses dois países, eles não tiveram uma guerra física, mas uma guerra no campo ideológico, né? Uma guerra aí muito forte que realmente bipolarizou o mundo na época. Essas duas nações, né, por trás da bandeira dos Estados Unidos estava a defesa do capitalismo, do lado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava o socialismo, e cada uma dessas nações levava aí uma legião consigo. Então, tinham países no mundo que apoiavam os Estados Unidos, outros apoiavam a União Soviética, e por isso que esse período é conhecido como o mundo bipolar, né? Porque só tinha esses dois polos de poder. E aí, Estados Unidos e União Soviética travaram, por exemplo, uma corrida espacial para ver quem conseguiria chegar primeiro, né, no espaço. Aí a gente tem uma foto, né, de 1969, de um módulo lunar, que é dos Estados Unidos, e uma imagem também da réplica do Sputnik, que foi o primeiro satélite artificial lançado em 1957, pela URSS. Além da corrida espacial, eles também travaram uma corrida armamentista, né? Então, cada país queria, ao seu modo, desenvolver mais a questão dos armamentos, das armas nucleares, sobretudo, né? A gente tem de um lado da tela os técnicos do NRL trabalhando num satélite, isso nos Estados Unidos, e o conceito aqui de um escudo antimísseis orbital dos séculos de 1980. Então, existia também essa corrida armamentista. Um país queria mostrar para o outro que tinha mais poder, e aí isso acontecia através dessa corrida
armamentícia. Nesse período, a gente tem a DIT, né, Divisão Internacional do Trabalho. A gente vai ter a Divisão Internacional do Trabalho mudando, né, a cada período histórico. Primeiramente, os países desenvolvidos, eles realmente, os países subdesenvolvidos, eles forneciam matérias-primas e alimentos para os países desenvolvidos. Essa é a DIT clássica, né, que foi após a Segunda Guerra Mundial. Aí, num segundo momento, nós temos os países desenvolvidos levando produtos industrializados, capitais, empréstimos, investimento para outros poucos lugares. Aí nós temos ainda os países subdesenvolvidos vendendo produtos primários industrializados, empréstimos, lucros, e os produtos industrializados vendendo aí, entregando tecnologia, investimentos, produtos especulativos. Então sempre existiu essa divisão internacional do trabalho e ela foi mudando com o decorrer da história, né, e admitindo características distintas. Já a quarta fase, né, da globalização, que é o atual século XXI, ele é muito marcado, né, ele é conhecido como a globalização financeira, porque hoje a gente consegue operacionalizar uma série de transações econômicas e tudo isso de modo virtual. Então essa é a nossa quarta fase aí da globalização, que estabelece uma nova ordem mundial. Então a gente já não tem mais aquele mundo bipolar da época da Guerra Fria, mas a gente ainda tem uma luta, né, os atores políticos. E aí a gente pode ver nesse mapa mundi aí que existem 3 grandes influências, né? Que é a influência dos Estados Unidos, a influência da Europa, né, no continente africano, e a influência do Japão, né? A gente percebe que esses 3 são os mais influentes na atualidade, mas que os Estados Unidos acabam influenciando no mundo todo. Aqui a gente tem um mapa onde mostra, né, as organizações regionais do mundo, que é uma característica da globalização. Por mais que se integre, por mais que os países, né, deveriam estar interconectados e serem livres, né, eles se agrupam em blocos econômicos para se fortalecerem, para serem mais fortes mediante esse capitalismo que é hoje mundial, né? Então a gente vai ter a oportunidade de estudar mais adiante esses blocos econômicos, um a um, ver a importância de cada um deles. A gente vai ter essa oportunidade ainda de realizar. Bom, sobre a globalização, é importante destacar que o fluxo de mercadorias ele é muito intenso, inclusive o transporte marítimo ele é muito utilizado, né, nos dias atuais, já com muita inovação tecnológica, né, diferente de outros tempos. Os containers, eles permitem levar uma grande quantidade de mercadorias, o transporte de uma grande quantidade de mercadorias. E aqui nós temos o mapa das rotas aéreas comerciais de todo o mundo em junho de 2009. Essas rotas aéreas mostram o quanto o tempo todo tem pessoas circulando pelo globo. Isso em 2009. Se a gente pegar um mapa de 2019, então, imagina o quão mais intensos são essas rotas. Mas é sempre bom lembrar que em 2020 deu uma diminuída por conta da pandemia, 2021 idem. Mas é justamente essa intensidade e o custo ter sido não ser tão alto na atualidade, que as pessoas vão tanto de um lugar para o outro no mundo. Hoje existe muita facilidade para você ir de um lugar ao outro do mundo, né? Então, isso tudo propiciou, por exemplo, com que a pandemia tomasse a proporção que tomou e abrangendo o mundo todo de forma muito rápida, justamente por essa capacidade
nossa, né, de nós, sociedade, de nós seres humanos, de nos locomovermos pelo território, né, pelo planeta Terra como um todo. Essa é uma característica da globalização e que no caso da pandemia acabou sendo um fator negativo, né, porque permitiu com que ela se espalhasse de forma muito rápida, tal qual se espalha também as informações nesse mundo globalizado. Bom, no grupo de WhatsApp eu vou enviar algumas atividades que vocês deverão realizar com base nessa aula. E se você assistiu até o final, deixa um comentário aí com o seu nome, né, para eu saber que você assistiu até o final e aí você ganha pontos na participação. Até a próxima aula!